A seguir são apresentadas 4 funções definidas para x nos números reais. São também apresentados 4 esboços de gráficos. Então aqui a gente tem 4 funções, 2 gráficos, e na próxima página mais 2 gráficos. E aí ele pede para você associar qual gráfico representa qual função. Então vamos começar com a seguinte informação. Qual que é o seno de x igual a zero? Ou seja, o seno do arco igual a zero. Isso aqui é zero. E o cosseno do arco igual a zero é 1. Então a gente lembra disso. Quando o ângulo é zero, o cosseno é 1 e o seno é zero. Tá bom? Mais uma informaçãozinha, ó. Quando você tem seno do arco π sobre 4, isso aqui dá raiz de 2 sobre 2. Isso aqui também é igual ao cosseno de π sobre 4, certo? A gente está pensando aqui no 45 graus, né? No ângulo de 45 graus. Então, lembrando dessas informações, a gente consegue resolver a questão. Então, vamos começar olhando para a função f de x, que é a nossa primeira função. Eu vou começar escrevendo f de 0. Bom, eu vou substituir x por 0 em todos os lugares. Então, em vez de seno de x, eu vou ter seno de 0 mais π sobre 4. Tá certo? Bom, o seno de 0 é 0, acabei de falar para você aqui. Então, sobrou apenas π sobre 4, como f de 0. Então, a gente vai olhar em todos os gráficos e vai tentar identificar qual função faz com que o x, sendo 0, tenha y igual a π sobre 4. Lembrando que π sobre 4, olha, π é 3,14, 4 é maior que 3. Então, esse cara aqui está no intervalo 0, 1, tá bom? Aberto aqui nas extremidades. Então, olha só, se eu observar bem, este gráfico aqui da função 3, ele é o melhor candidato. Por quê? Quando o x é 0, o y está aqui, menor que 1, tá certo? Então, aqui a gente tem x igual a 0 e y sendo um valor menor do que 1. Então, a gente põe aqui, porque é um esboço, né? Então, a gente pensa, isso aqui é muito próximo, então vale. Agora, vamos olhar para g de x. Bom, dentro do seno e do cosseno, a gente tem x mais π sobre 4, tá certo? Então, a gente pode procurar o g de 0. Bom, o que acontece? Todo x vira 0, então a gente vai ter cosseno de 0 mais π sobre 4. Então, é só π sobre 4. Menos seno de 0 mais π sobre 4. Certo? Bom, aqui, cosseno de 0 mais π sobre 4 é cosseno de π sobre 4, certo? E a gente viu que isso aqui é raiz de 2 sobre 2, que é o ângulo de 45 graus. Aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ser negativo. Negativo de qual? De raiz de 2 sobre 2, porque seno e cosseno de π sobre 4 são sempre iguais. Então, a gente vai ter raiz de 2 menos raiz de 2. O número menos ele mesmo dá 0. Então, isso aqui mostra que a g de 0 é 0. Aí, a gente olha em todos os gráficos qual que é a única função que passa na origem, ou seja, no ponto 0, 0. É essa função aqui, a função 2. Olha só, essa função aqui. Porque ó, o ponto 0, 0 está aqui, tá certo? Então, esse cara aqui, esse gráfico é o candidato para a função g, tá certo? Agora a gente vai para h de x, olha só. Dentro do seno, a gente tem x menos π sobre 4. Então, se a gente puser h de π sobre 4, o x vira π sobre 4. Então, dentro do seno vai ser π sobre 4 menos π sobre 4. Bom, π sobre 4 menos π sobre 4 dá 0. Então, é claro que você fica com seno de 0, que é igual a 0. Então, a gente está procurando uma função que tem o 0 quando x está entre 0 e 1. Lembra que π sobre 4 é um valor que está entre 0 e 1, né? Porque 3,14 dividido por 4. E olha só, a função que tem isso, o gráfico, né, que tem isso, está aqui, ó. Aqui você tem x igual a π sobre 4, mais ou menos, e y igual a 0. Então, a função 1 é a h, tá certo? Note que a nossa outra opção tem x igual a 0 e y igual a 1, então não dá certo. E por falar nisso, a gente tem a função p. Se a gente puser p de 0, a gente está vendo aqui que a função é cosseno de x mais seno de x. Então, a gente vai ter cosseno de 0 mais seno de 0. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, isso aqui fica 1 mais 0, que dá 1. E aí, é justamente a função 4, ou seja, essa aqui é a p. Porque o ponto é 0, 1, como está mostrando o gráfico. Pronto, a gente acabou de descobrir, portanto, que a p é essa função. E agora a gente precisa assinalar a
alternativa correta. Então a gente tem H, G, F, P. Essa é a ordem. Então olha só. H, G, F, P está na alternativa B da questão. Ó, se você gostou desse vídeo, dá o like e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui.